Elevem seus pensamentos nesse momento, fechem seus olhos, se permitam estar em conexão com nosso Pai Criador, esse Pai de bondade, esse Pai de amor, que nos possibilita tantos aprendizados, que conosco está, mesmo quando nos negamos a vê-lo, a senti-lo. Que neste momento possamos estar nos abrindo a mais uma possibilidade de nos inteirarmos com Ele, de estarmos reconhecendo a Sua presença em nossas vidas e que dessa forma, tudo aquilo que hoje de alguma forma nos dificulta o caminhar, possa ser por nós aliviado, facilitado, e que nossos passos possam ser mais tranquilos, mais harmônicos e mais assertivos. Agradecemos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Cabecinhas? Sim? Que bom. Bem, todos vocês já viram que o tema da palestra hoje é inveja. E aí, antes de eu entrar direto nesse assunto, eu queria relembrar uma coisa. Nós tivemos a oportunidade de ter ouvido algumas outras palestras antes dessa, e cada uma delas nos trouxe um esclarecimento a mais sobre assuntos que pareciam assim muito já corriqueiros até, mas que nos deram a possibilidade de uma abrangência maior. E aí, cada um desses sentimentos que foram tratados, emoções e essas questões que foram trazidas, nos mostraram como nós estamos indo nesse nosso caminhar. Hoje, falando sobre inveja, a gente vai ter um pouquinho de resistência. Nós tivemos, por exemplo, aqui, deixa eu olhar, nós tivemos palestras sobre medo, nós tivemos palestras sobre raiva, nós tivemos palestras sobre solidão, rejeição, sensação de inferioridade, constante insatisfação. Esses são alguns dos temas aqui que eu anotei. E aí, cada uma dessas questões, a gente consegue se enxergar dentro delas, né? Eu consigo dizer, eu tenho medo. Eu acho que ninguém aqui diria o contrário. Eu não tenho medo de nada, tenho. Eu tenho raiva. Sim, em muitos momentos eu tenho raiva. Eu reconheço que eu tenho raiva. Eu tenho momentos em que me sinto sozinho. Também é uma verdade. E aí outras questões, né? Eu sinto insatisfação, eu às vezes acho que eu sou inferior a alguém. Tudo isso, para nós, é tranquilo da gente afirmar. Até dizer assim, por exemplo, eu sou muito orgulhoso, eu tenho muita tristeza, eu tenho... Algumas coisas são fáceis de serem admitidas. Mas eu não sei por quê, e isso não é uma informação que eu estou trazendo minha apenas, mas de diversas formas eu já verifiquei isso, através de outras palestras e outros estudos que eu vi, é que, na grande maioria das vezes, as pessoas reconhecem que são alvo de inveja. Porém, elas nunca se reconhecem como invejosas.
E aí, eu não sei qual é a questão. Para mim, parece ser, talvez, dentro de uma cultura nossa, ou alguma coisa enraizada em nós, que ser invejoso é uma coisa muito feia. E aí a gente tem dificuldade de se assumir invejoso. Aí, dentro de tudo que a gente tem visto nessas últimas palestras, o fato de a gente nem reconhecer que a gente possui a inveja, que ela está presente em todos nós, e eu posso até dizer que sem exceção, isso traz uma dificuldade em nós lidarmos com ela. Falar, mas eu não consigo ver momentos em que eu estou agindo com inveja. Talvez porque não fique tão claro, tão assim declarado, porque hoje nós temos muitos recursos para darmos um jeitinho de demonstrar algo que, no fundo é inveja, mas que a gente não confessa. A comunicação que hoje nós temos, através de grandes meios de comunicação, até essa que nós temos agora aqui online falando, né? Ela não exige de nós um posicionamento muito claro. Então, eu sempre dou um jeitinho de camuflar essa minha inveja. Tipo assim, eu vou fazer um comentário sobre essa palestra. Aí eu vou falar assim, nossa, a Roseli falou muito bem, mas faltou alguma coisa. Mas ela podia ter sorrido mais, poderia ter dado mais exemplos, poderia ter sido mais séria ou mais incisiva. Esse mais significa que eu estou enxergando o erro do outro. Por quê? Porque, para mim, é mais interessante que eu aponte o erro do outro de uma maneira mais delicada, educada. Porque se eu mostrar que eu poderia ter feito melhor, ou eu é que deveria ter feito, porque eu saberia fazer melhor, eu vou estar sendo desmascarado na inveja que eu possuo e no como eu lido com ela. Então, eu gostaria que hoje a gente conseguisse enxergar essa inveja dessa maneira, nesse disfarce que a gente muitas vezes usa e que acaba não percebendo que a gente possui esse sentimento. E quando eu afirmei que todos nós possuímos, é porque essa inveja, ela já está em nós e a gente consegue percebê-la com bastante entendimento quando a gente lembra, por exemplo, da nossa fase de criança, na nossa infância. Porque a criança, ela é muito espontânea, né? Ela é muito verdadeira e expressa os seus sentimentos sem se preocupar muito, né? Então, a gente consegue perceber a criança quando ela está enciumada, quando ela está com inveja de outra criança, ou da atenção que o pai está dando para outra pessoa, ou quando ela quer alguma coisa e não é atendida de pronto. Então, essa
maneira como a criança se expressa, deixa bem claro o quanto ela ainda está centrada em si mesma. Aquele egocentrismo que faz com que ela entenda que tudo gira ao seu redor. Então, ela está brincando feliz da vida ali com seu brinquedinho. Um brinquedinho novo que ganhou, feliz da vida. Aí ela pega esse brinquedinho e vai brincar num parque. E ela, brincando no parque, ela vê que tem uma outra criança ali que está com um outro brinquedo. E às vezes é um brinquedinho bem simples. É uma bola, é um caminhãozinho de madeira, qualquer coisa mais simples do que o dela, que é todo um brinquedo mais elaborado, né? Mais sofisticado. E pela alegria que a outra criança demonstra na brincadeira com aquele brinquedo, ela larga aquele brinquedo dela e ela quer o brinquedo do outro. Poxa, mas por quê? Ela não estava feliz com aquele brinquedinho novo que ela ganhou dos pais, feliz da vida, brincando e tudo mais, e de repente, só porque viu outra criança brincando com outro brinquedinho, muito mais simples do que o dela, resolve criar uma maior confusão porque quer o brinquedo da outra. Na criança a gente consegue entender. Já vi, Marcelo. A gente consegue ver, consegue perceber isso e não chega a ter tanta preocupação com isso. Porque a gente sabe que a criança ainda não desenvolveu esse entendimento do que é o outro, do que significa compartilhar e essa interação que ela poderia ter, né? Acontece que nós crescemos e, em muitas das vezes, a gente continua a ter esse comportamento infantil. Fala, Marcelo. Pela sua fala, você está dizendo para a gente, então, que a inveja tem relação direta com a comparação? Porque a criança, ela não tem esse entendimento que a gente pode procurar estar tendo depois de adulto, né? Então, ela começa a ter o contato com a inveja primeiro na comparação. É isso? Sim e não. Eu iria falar de comparação mais à frente. Tem sim, no sentido de que ela está comparando a alegria que ela está tendo com o brinquedo dela e a alegria que a outra está tendo. Mas não é a comparação do brinquedo. Porque ela nem, às vezes, entendeu direito qual é o brinquedo que a criança está brincando. Às vezes a criança está fazendo um castelinho de areia, ali no parquinho. Feliz da vida, brincando, inventando história e não sei o quê. E aí, quando ela vê aquilo, ela às vezes vai até lá e se ela não consegue brincar junto, ela destrói o castelo da outra. Entende? Estou falando alguma coisa que vocês nunca presenciaram? Eu sei que vai ser difícil responder, não estou falando para obter resposta, mas só para que vocês repensem se vocês já tiveram oportunidade de ver algo semelhante. Eu falo porque eu tenho um netinho, eu já vi isso acontecer. Então, você tem vontade de dar umas cortadas ali para ver se você endireita a coisa, mas você vê que aquilo é muito espontâneo, muito natural. Fernanda? É porque fazer a pergunta porque você está falando em cima disso, tá? A inveja é pelo sentimento de felicidade do outro, da criança? Então, a inveja, ela é um sentimento muito complicado da gente buscar compreender, assim, dentro de um motivo. Porque, de verdade, o que acontece é que a felicidade do outro me incomoda. Porque, até então, no caso da criança, tudo girava em favor dela, né?
Mas quando o outro também tem a oportunidade de estar manifestando a sua alegria, a sua felicidade, isso causa um incômodo. Porque ela não está participando disso, ela não se inteirou disso. Eu trouxe o exemplo da criança para a gente entender que isso é um processo. É um processo no qual a gente está inserido, mas no qual a gente tem que estar atento para estar fazendo os devidos ajustes e os devidos reconhecimentos, para que a gente se perceba como é que a gente está dentro dele. A inveja é, sim, um sentimento de não gostar, de não se agradar da felicidade do outro. Porque eu quero para mim o que é do outro. Isso é ter inveja. É eu desejar o que o outro possui e que eu não tenho. É querer para mim o que o outro tem, o que o outro é. Ok? Bem, saindo do exemplo da criança, vamos para nós adultos, né? Quando eu estou buscando seguir no meu caminho, tendo condições de realizar o meu melhor, eu vou cair numa comparação. Foi o que a Marcela trouxe. É inevitável, porque se eu começo a estudar determinada coisa, eu vou ter, no exemplo de alguém que eu sei que já estudou mais, uma comparação do que eu sei e o que o outro sabe. E nisso eu vou trazer para mim esse sentimento de inveja quando eu reconheço que o outro sabe muito mais do que eu. Ou quando eu começo a estar na observação de mim mesmo e percebo que o outro, por exemplo, é muito mais bonito do que eu, é muito mais simpático, é muito mais alegre, é muito mais comunicativo. O outro sempre é algo que eu não reconheço em mim. Esse é o olhar do invejoso. Ele olha para o outro e vê no outro aquilo que ele gostaria de ter, mas que ele reconhece não ter. E se ele reconhece não ter, ele busca achar que o outro tem algo que lhe pertence, que deveria ser seu. Isso é a questão do invejoso. A inveja, ela tem como que uma condição de trazer para nós uma cegueira. Ao invés de olhar para aquilo que o outro tem e buscar entender que se o outro tem, existe também a possibilidade de eu vir a conquistar, de eu vir a ter a mesma coisa. Por exemplo, eu estou invejando o carro que o vizinho comprou. O carro que o vizinho comprou é um carro novo, eu estou invejando, porque eu olhei na garagem do vizinho e vi que tem um carro novo. Cara, eu quero um carro novo, eu quero para mim um carro novo. Se eu ficar só nisso, eu também quero um carro novo, eu vou estar apenas cobiçando o carro do vizinho. Não significa que eu quero tirar do vizinho o carro dele e ter para mim. Significa que eu também desejo ter um carro. Não necessariamente o carro do vizinho. Só que a inveja é exatamente isso. Eu desejo o que é do outro. Eu quero o que é do outro. E não me importa se o outro vai ficar sem, o que o outro fez para conquistar aquilo. Eu quero aquilo. Ou, na pior das hipóteses, eu quero que ele perca o carro. Eu quero que aconteça alguma coisa com ele e ele também não tenha. Porque aí, nessa comparação, eu não tenho e ele também não tem. Então, eu vou me sentir melhor nessa situação, mais confortável. Ok? São exemplos que, para nós que nos intitulamos cristãos,
parece fora da realidade. Porque eu estou trazendo algo que talvez a gente já não esteja mais sentindo. Mas isso continua a existir no ser humano. Existe uma questão que é a de intensificar esse ato de inveja, ou esse sentimento, de certa forma, ser provocado em outros, que são as mídias. Muitas pessoas adoram ficar colocando nas mídias tudo o que faz. Se viajou, o que fez, onde foi, o que comeu, o que está vestindo, tudo isso é colocado muito, exteriorizado muito. E aquele que reconhece que não vai ter, pelo menos não de imediato, a possibilidade de ir a esses lugares, a viajar para esses lugares que foram ali mostrados, que jamais terá condições de conhecer determinados restaurantes, algumas coisas que foram ali colocadas. Essas pessoas estão sendo nutridas no seu processo de inveja. Por quê? Porque eu olho para o outro e acho, poxa, ele tem tudo, ele é bonito, ele é rico, ele é, sabe, tem sucesso, tem fama. Aí eu acabo olhando para isso com um olhar de injustiça. É como se Deus estivesse favorecendo um e se esquecendo de outros, como eu, que não tenho nada disso. E aí esse sentimento de inveja vem e se instala. E aí, com esse sentimento instalado, eu acabo me fixando nisso, não deixando que eu enxergue em mim os outros recursos que eu tenho, que são diferentes daquele. Aquele pode ter uma beleza física, pode ter uma situação financeira melhor, pode ter outros recursos, mas e os meus recursos? Quais são esses recursos que eu tenho e que nessa hora em que eu deixo que a inveja se instale, eu desconsidero, eu ignoro? Quer falar, Marcela? Só uma dúvida. Então, enquanto a gente não está falando da parte, que você vai chegar na parte boa da inveja, né? Que eu acho que todo mundo está esperando. Mas, então a inveja fala também do meu... Pode rir, Adriana, porque eu acho que eu estou esperando isso. A inveja fala sobre o meu sentimento de superioridade, então, né? Fala, porque você disse que eu posso olhar para o outro e me sentir inferior se eu não tenho aquilo que ele tem, né? Então, quando o meu vizinho tem algo e eu não tenho, e eu acho que ele não deveria ter aquilo que eu não tenho, eu me sinto superior a ele, mesmo eu não calculando o esforço que ele fez para chegar naquele patamar, ou naquele ponto, ou naquela viagem. E aí eu me sinto superior a eles, sem nem ter feito o mínimo esforço que ele fez, eu não paro para pensar. Então, a inveja a princípio, ela não me põe a pensar ao que o outro se esforçou para fazer. Eu simplesmente quero. Não é isso? O primeiro impacto da inveja é eu desejar o que o outro tem, simplesmente. Sem pensar. Sim, sem raciocínio. Sim. A inveja, ela é percebida de imediato quando você, por exemplo, alguém vem e te dá uma notícia e, vamos dizer assim, você está há anos se preparando para passar num concurso público, ok? Então, você tem anos que você está estudando e você tem outros amigos que também estão, né? Mas você está ali, ó, anos e anos estudando, se dedicando para passar num concurso público. E aí você tem um amigo que, de tanto te ver estudando, falou, sabe, cara, acho que eu também vou tentar essa. E aí ele pega, se inscreve, no primeiro concurso que ele faz, ele passa. E você está ali anos e anos batalhando e não conseguiu passar ainda. Aí esse amigo chega para você, pô, cara, olha só, passei no concurso. E aí você meio que, né? Você pega, parabéns.
que bom, você merece. Sabe, aquela coisa forçada, porque não é espontâneo. Isso é inveja. E aí, não é só porque você se acha inferior, é porque você se acha superior também. Aí você fala, pô, eu sei mais que esse cara, eu me dediquei mais, eu mereço mais. Por que que ele conseguiu e eu não? Entende? Aí é uma coisa complicada de você trabalhar, porque você está nessa comparação apenas nesse quesito, apenas nesse aspecto da coisa. Você não sabe o que que essa pessoa já vivenciou. Ela pode não ter estudado agora, mas ela já tinha estudado há um tempo atrás. Ou ela tem uma facilidade maior de assimilar as coisas, e isso facilitou tudo. Entende? A gente não pode olhar e simplesmente achar que está sendo injustiçado, que Deus privilegiou alguém. Esse entendimento do que vem a ser a inveja mostra o quanto distante nós estamos de nós mesmos. Em todas as outras palestras que vocês já ouviram, que a gente teve a oportunidade de acompanhar, quase todas, eu acho que até sem exceção, falam muito desse autoconhecimento, não é? O autoconhecimento, ele nos auxilia de uma maneira muito profunda, eu diria. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu sei melhor do que eu sou capaz e do que eu não sou capaz. Certo? E às vezes, a inveja me mostra que aquilo que eu estou insistindo em querer não é o melhor para mim. Mas eu continuo insistindo, porque eu não estou me enxergando. O olhar do invejoso, ele é muito externo. Ele olha muito a aparência das coisas. Ele não se aprofunda no entendimento do que está envolvendo tudo aquilo que o cerca. Porque, para ele, olhar para si é reconhecer-se, às vezes, como um fracassado, uma pessoa insegura, uma pessoa com uma baixa estima, uma pessoa que não tem, como é que a gente fala? Perseverante. Então, isso ele não quer lidar, ele não quer lidar com isso. Ele prefere justificar que ele não está se dando bem, porque ele é uma pessoa muito invejada. As coisas não dão certo na vida dele porque existe muita inveja direcionada para ele. E ele não consegue se realizar, ter sucesso. Pode falar, ô Fernanda. Fernanda? Calma, é porque tem umas que essa seta fica... Desculpa, é que eu achei que estava travada. Três perguntas aqui. Vou fazer a primeira. Então, a inveja, às vezes, não é boa, porque me faz sair do meu lado confortável, ir à luta para também ter um carro, que era naquele exemplo que você estava dando? Então, eu poderia dizer que sim, se eu entendesse que a inveja pode ser positiva, mas eu não entendo inveja como coisa positiva. Eu diria assim, eu posso admirar algo em alguém e nessa admiração eu desejar seguir, de repente, os mesmos passos, perguntar, né, talvez, como você conseguiu, né? Como é que você fez para chegar aí? Tentar me inteirar das coisas e seguir um caminho que talvez me leve a conquistar a mesma coisa que eu estou, de certa forma, invejando. Mas a inveja por si só, ela não é positiva, porque ela desconsidera o valor do outro.
Porque a inveja, ela não se compraz com a vitória do outro, a conquista do outro, a alegria do outro. Ó, para ter ideia de como é perigosa essa inveja, depois eu vou ver se eu acho aqui, eu acho que eu vou conseguir, como que o Espiritismo fala a respeito da inveja, né? E aí existe também, eu estou lembrando agora aqui, existe uma fábula que dizia o seguinte, que um vagalume começou a brilhar e iluminar a lagoa onde ele estava e ficou ali, iluminando, iluminando. De repente, uma cobra começou a tentar dar um bote no vagalume. E aí o vagalume saía, ela ia atrás, o vagalume saía, ela ia atrás, e foi assim. Aí quando o vagalume viu que não tinha como fugir, que ela já ia dar o bote, ele estava ali cercado, ele resolveu fazer uma pergunta para essa cobra. Ele pegou e fez assim, escuta, posso fazer uma pergunta? Pode. Aí ele falou assim, eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a cobra falou assim, não. Eu te fiz alguma coisa? Não. Mas, então por que você quer me comer? Porque você brilha. Então, não precisa ter um motivo. A inveja é difícil da gente lidar com ela, porque ela se instala e se a gente não estiver atento, a gente nem sabe por que está fazendo uso dela. Porque a gente não tem vantagem nenhuma na inveja. Quer ver outra história? Já que eu contei uma, vou contar logo a outra. Deixa eu ver como é. Não preciso escolher a pessoa, mas vamos dizer, um homem teve a felicidade de ser visitado por uma fada, ok? E essa fada, muito boazinha, como todas as fadas, perguntou o que ele gostaria, qual o desejo que ele gostaria de ter, um único desejo. Aí o homem ficou pensando, mas aí antes dele falar o seu desejo, essa fada falou assim, bem, antes que você fale o seu desejo, eu só tenho uma orientação a lhe dar. O que quer que você peça para você, saiba que eu vou dar em dobro para o seu vizinho. Aí ele pensou, e ele falou assim, eu quero perder um olho. Ok? Percebe como é complicada essa inveja? É preferível ter um olho apenas e saber que o meu vizinho não tem nenhum. Eu sei que eu estou trazendo o lado mais feio da inveja. E que isso é evidente que nenhum de nós aqui pensaria, nenhum de nós aqui ousaria ter um pensamento dessa forma. Porque nós já estamos muito evoluídos, nós já estamos muito, né, à frente, né? Então, isso aí jamais passaria pela nossa cabeça. Mas existe em nós ainda alguns resquícios, que são aqueles que a gente às vezes nem percebe. Quando a gente não consegue fazer um elogio verdadeiro, quando a gente realmente não consegue ficar feliz com a felicidade do outro. Isso ainda acontece. E isso ainda é o resultado dessa inveja que nós trazemos em nós. Você quer perguntar, Fernanda? Deixa eu fazer uma pergunta antes. A inveja seria eu querer um carro, por exemplo, igual ao do meu colega, ou comprar antes dele?
Você querer um carro não é inveja. Você comprar antes dele também não seria. O problema é você querer ostentar esse carro depois de ter adquirido. Percebe? A gente, todos nós temos necessidades. Só que muitas necessidades que nós hoje criamos para nós mesmos são umas necessidades assim meio que fictícias. Necessitar ter um carro, a gente consegue enumerar vários motivos muito plausíveis para isso, não é? O carro nos facilita muito a vida, nos auxilia de diversas formas, principalmente para quem precisa de um transporte para o tipo de trabalho que realiza, para quem tem filhos que tem que ficar levando para lá e para cá. Tem um monte de necessidades que o carro chega a ser uma necessidade mesmo, não é um artigo de luxo. Só que por inveja, por vaidade também, mas eu não vou falar dela agora, a gente acaba fazendo uma construção de que esse carro precisa ser isso, isso, isso e aquilo. Por quê? Porque eu sei que o meu vizinho tem um carro que é assim. Eu não vou comprar um carro inferior ao dele. Eu quero que o meu seja melhor. Porque aí, quem vai ser invejado serei eu, e não ele. Então, às vezes, eu posso achar que eu não estou fazendo uso da inveja, mas eu estou provocando, incentivando ou desejando que ela se manifeste em outro, que também não é nada legal, né? Porque se a minha intenção é só essa, fazer com que o outro sinta inveja de mim, e aí é uma coisa até engraçada, porque ao mesmo tempo que a gente faz isso, e a gente às vezes até nem percebe que está fazendo, né? Está instigando a inveja no outro, a gente quer se proteger dos invejosos. Quantos de vocês aqui não conhecem um monte de como é que a gente fala? De maneiras de... Tem um nome para isso. Simpatia, sei lá, algumas coisas para mal olhado. Não é? Ou é uma plantinha, ou é uma figa, ou é uma pata de coelho, ou sei lá, um monte de coisas que a gente acaba, um trevo de 4 folhas. Tem um monte de coisas que não é só para dar sorte, mas é para se proteger daqueles que de alguma forma podem estar nos invejando. Então a gente sabe que esse sentimento existe. E a gente sabe que esse sentimento tem força. Ah, mas tem força por quê? Porque eu acredito nele. Se eu acredito que um invejoso possa estar direcionando uma energia negativa para mim, essa energia negativa vai chegar até mim. Agora, se eu não acredito nisso, é mais difícil disso acontecer. Mas se eu sou o invejoso, eu também estou construindo muitas coisas não boas para mim. Porque a inveja, ela não fica só no aspecto do sentimento em si. A inveja me traz dor, me traz sofrimento, me traz angústia, lembra angústia? Muitas vezes me traz rancor. Agora. Só botar isso aqui atrás dela dentro. Muitos sentimentos que eu vou ter dificuldade em trabalhá-los. Porque eu sinto algo que, de repente, me deixa preso, cego, tolhido da minha total percepção das coisas. Eu só enxergo aquilo. Eu tenho que conseguir comprar aquele carro para que eu não fique por baixo
ou me sentindo inferior ao meu vizinho que comprou esse carro novo. Aí eu vou fazer dívidas, aí eu vou pegar dinheiro emprestado com a agiota, vou arruinar minha finança toda só para ter aquele carro. Então, é perigoso quando a gente não está atento ao que a gente realmente necessita, ao que a gente quer realmente vivenciar, aquilo que nós necessitamos para estarmos vivenciando essa nossa jornada evolutiva com a nossa proposta realmente de crescermos, de nos tornarmos criaturas melhores. Você quer falar, Marcela? Ainda temos 1, 2, 3 questionamentos aqui, tá? Okay. Deixa eu falar. Eu achei reveladora a primeira parte, quando você estava falando de quando a gente tenta disfarçar a inveja e ela não se torna tão óbvia. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, desse disfarce? Então, quando você tem, vamos pegar assim, por exemplo, no seu trabalho, você é um profissional e nesse local que você trabalha tem outros profissionais, ok? Cada um ali tem a sua tarefa a realizar. E todos, sem exceção, acredito, têm o desejo de se sobressair, de conquistar uma posição melhor, de realizar um trabalho e que esse trabalho seja reconhecido. Então, muitas vezes o que acontece é que eu, ao perceber que o meu colega está fazendo um trabalho muito mais relevante do que o meu, ou porque ele está se dedicando mais, ou porque ele teve uma ideia muito mais prática, mais interessante para a empresa, que vai trazer mais resultados, eu trago para comigo esse sentimento de inveja. Poxa, por que eu não tive essa ideia? Poxa, por que não sou eu que estou fazendo isso? Ai, será que é ele que vai ser o que vai conseguir a promoção? Então, tudo isso mostra a minha inveja, mas ela não fica declarada. Aí, o que eu faço? Eu elogio esse colega, falo, nossa, que legal essa ideia, muito bom. Mas será que isso aí vai dar certo? Mas será que esse caminho que você está fazendo é o melhor? Será que isso não vai trazer prejuízo para a empresa? Aí você começa a trazer um monte de empecilhos, um monte de negatividade para tudo aquilo que esse colega está trazendo. Não porque você realmente acredite nisso, mas porque você, por inveja, quer de alguma forma não auxiliar esse colega a alcançar o sucesso merecido. Porque se ele alcançar, aí você vai se sentir mais infeliz ainda. Entendem? E isso, às vezes, até nós mesmos tentamos nos enganar de que nós estamos sendo honestos, que nós estamos sendo sinceros, que nós estamos tentando mostrar um outro lado da questão. Mas, de verdade, se a gente quer o sucesso do outro, a gente conversa, a gente coloca as coisas tentando ajudar, não tentando derrubar o outro. Será que dessa forma ficou melhor? Deu para... E isso é em tudo. Poderia, por exemplo, dar no exemplo as mulheres que são mais vaidosas, né? Quantas mulheres que quando vê alguém, eu não vou dizer amiga, porque quando eu falo amiga, eu acho que deve ter um sentimento diferente desse. Mas uma colega, né, que, nossa, você cortou o cabelo, nossa, que ficou bonito. Mas você acha que
para a sua idade fica bom? Aí então você vê ela com uma roupa diferente. Nossa, que roupa linda! Ficou. Mas será que essa cor combina com você? Sabe? Então você está sempre colocando alguma coisinha ali para mostrar indiretamente que existe a inveja. E a gente às vezes faz isso achando que está sendo sincero. Não, eu estou falando a verdade. Eu estou querendo auxiliar. Eu quero que ela, né? Mas precisa ser assim? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não quero diminuir aquilo que eu estou sentindo, mostrando que não é tudo aquilo? Que aquela pessoa não está tão bem assim? Então, a inveja é perigosa. E a gente precisa estar atenta, bem atento para conseguir perceber essas sutilezas que ela nos traz e que às vezes a gente se nega a ver. Ok? Tem mais, Fernanda? A Marcela quer falar, depois tem mais. Pode falar, Marcela. Estou ouvindo atentamente tudo que você está dizendo, tentando sintetizar, mas eu ainda estou tentando, assim, porque eu sempre escuto que todos os sentimentos, eles são ramificados do amor, né? O amor é o sentimento principal, né? Está lá no nosso topo da cadeia alimentar dos sentimentos, é o amor. Então, eu, assim, penso, ou se você puder me esclarecer, que a importância da inveja, ela começa no momento em que eu estou disposto a encarar minhas necessidades. Porque, caso contrário, a inveja ela seria só mais um despertar de outros sentimentos tão ruins quanto a inveja se eu não estiver disposto a encarar ali aquele momento, aquela necessidade. Porque ela não pode ser tão só ruim, né? Ela tem que ter alguma coisa boa, né, nesse despertar. Então, seria isso, ela só vai começar a ter importância quando eu estiver disposta a encarar essas necessidades, porque lá no começo você começou falando da criança, e aí eu pensei assim, quando a gente sente inveja, a gente está despertando a gente alguma coisa que está chamando a atenção, né? Algo está chamando a atenção. Então, quando alguma coisa está chamando a atenção, o que a gente precisa fazer com a criança é realmente parar e dar atenção para ela. Então, seria a inveja em mim, Marcela adulta, minha, entre aspas, crianças pedindo uma atenção? Aí, nesse momento, eu preciso parar, olhar para mim e falar o que é que eu estou precisando realmente de verdade. E aí, a minha inveja passaria a ser algo bom neste sentido? Com certeza. Com certeza, Marcela. Quando eu falei da criança, é para que a gente também perceba essa questão que é o nosso eu interno, que muitas vezes quer se colocar, quer se manifestar, e que nós, adotando posturas assim pré-estabelecidas, posturas impostas por uma sociedade, por um modismo, não percebemos. Então, a nossa atenção, ela precisa ser dada justamente nessa percepção. O que está acontecendo que eu estou sentindo essa inveja? O que está me faltando que eu preciso invejar o que o outro tem por não acreditar que eu também posso ter? Porque se eu vejo algo no outro e eu desejo que o outro tenha, a ponto até de querer tirar dele, significa que eu estou negando em mim a possibilidade de conseguir obter isso também. Então, o que está acontecendo comigo? Eu estou me diferenciando de tal maneira do outro que eu já não me valorizo. Eu não enxergo em mim o meu potencial. A inveja, ela vem para nos mostrar, de uma forma bem forte, que se eu não voltar esse olhar para mim internamente, me reconhecer quem eu sou e qual é a minha verdadeira proposta de aqui estar, eu vou estar sempre deslocado com o olhar no outro.
aquele olhar de seca pimenteira, né? Que falam, querendo que a plantinha do outro seque, porque não é minha, né? Então, Divaldo até conta um caso, numa dessas palestras que eu assisti, ele conta um caso em que ele tinha ou tem, não sei se ele continua a ter, não sei. Da maneira como ele colocou, acho até que ele já não tem mais, não sei. Mas ele tinha uma coleção de, acho que são violetas. Eu sei que eram umas plantinhas que ele colecionava. Uma coleção, segundo ele, simples, mas que ele cuidava com muito carinho, com muito afinco. Mas ele tinha uma pessoa do grupo de conhecidos dele que também tinha, mas tinha plantas muito mais exóticas e não sei o que mais. E ele ganhou uma oportunidade de uma amiga que veio de fora, uma muda de uma planta mais rara. Eu não lembro nem o nome qual é. Mas aí ele todo, né, falou assim, não, agora, porque segundo ele, a alegria de um colecionador é causar inveja nos outros, né? Então, é para isso que você coleciona algo, para poder causar inveja. Aí ele disse que ele chamou essa pessoa para tomar um café, falou, agora é a minha vez. Aí ela foi, olhou, essa eu tenho, essa eu também tenho, aquela ali eu também tenho. Aí ele falou, pera um pouco. Aí ele mostrou aquela outra plantinha exótica que ele tinha, né, toda linda, que ela nem, não sei, não lembro nem o nome, gente, não conheço, então não lembro nem o nome da planta. Mas aí, quando ela viu, ela regalou aqueles olhos, falou, que maravilha, né? Aí ele falou, essa é uma simples plantinha, ela cresce lá nos Alpes suíços, lá na Alemanha, então eu tenho que cuidar dela com gelo, tinha que colocar gelo na plantinha. Toda de cuidado, aí ela ficou encantada, tomaram o cafezinho, tudo. Aí na hora de ir embora, ela fez assim, olha, Divaldo, eu queria te dar um conselho, vai lá dar uma olhada na sua plantinha. Ele, mas por quê? Depois você me fala. Bom, aí disse que ele foi lá olhar a plantinha, quando ele foi olhar a plantinha estava lá toda caída, né? Tinha despencado. Aí ele ligou para essa amiga num outro dia e falou assim, ela já atendeu, falou assim, já sei, a plantinha morreu. Ele falou, ela secou. Então, aí ela pegou e falou assim, então, Divaldo, eu não sei o que acontece, porque tudo que eu olho, um passarinho eu olho, ele para de cantar, a criança eu olho, ela fica com febre, e não sei o que acontece, sabe? Eu acho que eu vou ter que andar de óculos, só em óculos escuros. Ele falou, não são os olhos, são os seus pensamentos, são o seu mental. Aí ele diz que depois disso, ele convidou-a para ir lá no local onde ele tem lá o abrigo, né, das crianças e tudo, e ela começou a ser instruída por ele a como trabalhar essa energia. Porque ele falou, a energia é uma, mas a gente pode direcionar para uma coisa ou para outra. Então ele começou a auxiliá-la para que ela aprendesse a lidar melhor, porque tinha muita força essa energia dela, mas só que estava canalizada de uma forma equivocada, porque o que vinha no mental dela? Ai, como eu gostaria de ter, ai, como eu queria que fosse meu, ai, como não sei o quê. Então, esse sentimento fazia com que as coisas, né, se afetassem. E aí ele ensinou a ela como aplicar um passe, como trabalhar energeticamente isso, e aí ela começou a ser uma excelente trabalhadora lá na casa, né, auxiliando nos trabalhos de cura e tudo mais, porque ela começou a direcionar essa energia de uma forma melhor. Então, quer dizer, a percepção de que nós estamos invejosos não é para que a gente entenda isso como uma coisa finalizada. Não, a gente pode estar no momento em que a gente sente inveja, mas se a gente sabe que essa não é a melhor forma de proceder e que a gente não veio com essa proposta, ninguém tem uma proposta de vida que é prejudicar o outro. Ninguém tem. Então, eu não sou diferente de ninguém e ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Então,
se eu hoje percebo que eu estou causando um mal em decorrência da minha falta de entendimento daquilo que eu sou capaz de realizar, me cabe buscar sanar essa minha ignorância, buscar esse aprendizado, esse conhecimento e trabalhar com isso de uma outra forma. Porque invejar o outro não pode ser uma escolha nossa. Eu vou escolher continuar a invejar o outro quando eu posso ter tudo que o outro tem e até muito mais, se eu me empenhar, se eu trabalhar, se eu fizer um movimento para isso. Então, a inveja não é que ela seja totalmente ruim, mas ela vai causar muitos danos se eu não buscar ter esse olhar de quem quer entender, de quem quer mudar, de quem quer se aprimorar. Então, são coisas que eu preciso perceber, porque não é destino de ninguém viver uma vida em que você só fica almejando o que o outro tem. E mesmo que você consiga o que o outro tem, isso não se encerra aí, porque você não vai se achar tão capaz quanto o outro, sabe? Porque o outro já tinha, e o que você fez além disso? Além de tirar do outro, por exemplo. Então, nesse sentido que eu estou trazendo, Marcela, tem sim um lado bom. Eu só estou falando que a inveja instalada ela é muito prejudicial. Ela traz dores físicas. Para vocês terem ideia, hoje já se consegue cientificamente mostrar aonde a inveja se manifesta no cérebro humano, que é exatamente no mesmo lugar em que se sente dor. Existiu um experimento feito, sei lá onde, não vou explicar muito porque não vou saber, mas existiu um experimento científico onde eles fizeram justamente isso, de ficar provocando a inveja, para que eles detectassem se existia no cérebro humano um local onde essa inveja pudesse ser localizada. E aí o que eles faziam? Eles colocavam pessoas para serem, vamos dizer, cobaias ou voluntários, vamos dizer, voluntários, né? Para estarem ali nessa pesquisa. E aí o que eles faziam? Para uma pessoa, eles ofereciam tal coisa. Para outra pessoa, eles ofereciam aquela coisa e mais um brindezinho. Sabe assim? Então, estavam juntos, aquele que chegava primeiro, ele, olha, você vai fazer isso, e como você está participando dessa pesquisa, você vai receber não sei o quê, sei lá, alguma coisa. Acho que não era dinheiro, não, mas alguma coisa. Ok, ele concorda? Concordo, vou fazer. Aí o outro chegava, e aquele ali ainda estava ali ouvindo tudo, falava assim, olha, o experimento é esse, você vai participar e vai receber isso aqui por isso. Mas, além disso, nós também vamos te dar, sei lá, um picolé, um chaveirinho, um não sei o que lá, alguma coisa assim. Aí iam fazer o experimento e percebiam que aquele que não recebeu a oferta do brinde, daquele plus a mais, sentia uma dor que era perceptível, né, no cérebro humano. Se vocês pesquisarem depois, vocês vão encontrar e vão saber exatamente onde que é, o nome que é. Eu não fiz questão de anotar essas coisas, porque não achei nem que eu fosse falar a respeito. Mas, então, existe a questão física. A inveja, ela traz dor. E aí eu vou ter que lidar com isso. Porque eu construo essa dor em mim. E para sanar essa dor, eu preciso depois descobrir outras maneiras de lidar com ela
E nem sempre é tão simples. Porque, por exemplo, me alegrar com a alegria do outro, não é qualquer um que consegue. É um desafio. Porque muitas vezes eu não consigo perceber o merecimento do outro, tanto quanto eu acho que eu tenho. Se vocês lembrarem, tem muita pergunta, Fernanda? Tá tranquilo? Tem umas 5 perguntas. 5 pessoas. Então, não vou nem contar, mas vou só mencionar que depois vocês podem rever, porque eu acredito que todos conheçam. Tem a parábola da vinha, que fala justamente sobre... Como é que eu falo resumidamente isso? Bom, na parábola da vinha, existiam vários trabalhadores que foram realizar a colheita dessa vinha no campo. Então, o dono, né, o senhor dessa vinha, precisava de trabalhadores e ele convocou. Nas primeiras horas do dia, ele convocou 2 e ofereceu para eles um valor de 10 denários. Quando foi meio-dia, ele convocou mais trabalhadores e os chamou para trabalhar também. Mas, para o finalzinho da tarde, ele também aproveitou que ainda tinham trabalhadores que estavam sem nada a fazer e os convocou também para trabalharem. Terminada a jornada de trabalho, o que aconteceu? O senhor foi fazer o pagamento de todos eles. E ele começou a pagar pelos últimos a chegarem na tarefa, né, no trabalho. E pagou a eles 10 denários. Então, aqueles últimos ganharam 10, os que entraram um pouco antes também, e aí foi a vez dos que entraram primeiro. Esses que entraram primeiro estavam achando que iam receber mais. Por quê? Porque eles acreditavam que se ele pagou 10 denários para aqueles que trabalharam poucas horas, nós que trabalhamos o dia todo vamos receber muito mais. Só que o Senhor pagou igualmente a todos. E aí o que aconteceu? Eles foram tirar satisfação com o Senhor. Senhor, não é justo. Nós trabalhamos o dia todo e o Senhor pagou a mesma coisa para aqueles que trabalharam só algumas horas. Aí o Senhor falou, mas eu não estou sendo injusto. Eu estou pagando o que foi combinado. Eu paguei os 10 denários que combinamos. Mas o Senhor pagou o mesmo para eles. Mas qual o problema de eu pagar o mesmo para eles? Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que eu quiser com o que eu tenho, com o dinheiro que é meu? Então, muitas vezes a gente faz isso. A gente questiona Deus por que ele está dando algo para alguém que no nosso entender não merece. Não estudou, não se esforçou, é mais feio, é mais burro e está sendo pago, está sendo, tá recebendo. E aí a gente tem que entender que Deus, na sua bondade, ele não diferencia ninguém. Aí a gente poderia pensar num monte de condições, né? Falar assim, Deus quis ser bonzinho, mas Deus não precisa ser bonzinho, porque ele já é bom e ele sabe por que ele está fazendo. Então, se aquele que trabalhou mais recebeu o mesmo que aquele que trabalhou menos, ele sabe por que ele está fazendo isso. Eu não conheço a história daquele. Talvez aquele necessitasse muito mais. Tivesse uma família maior, tivesse muito mais filhos, e não tivesse tido a oportunidade de estar ali no início da jornada do trabalho. Então, tem muitas questões que a gente não sabe. E aí a gente deixa que a inveja nasça no nosso coração por desconhecimento disso. Porque não existe erro. Cada um está no seu momento de evolução. Cada um tem determinadas coisas a aprender. Cada um já percorreu um caminho e está em condições de realizar
determinadas coisas que outros não estão. Isso não quer dizer que eu seja melhor ou que eu seja pior. Então, eu não tenho por que invejar. Porque eu tenho o meu potencial e a minha história. E cada um tem a sua. Eu não preciso disso. Entende? Quer fazer pergunta, Fernanda? Vamos lá. Poderia falar um pouco da relação da inveja com o nosso ego? Da inveja com o nosso ego? Da inveja com o nosso ego? O ego fala muito daquilo que eu acho que eu sou. Mas o que eu acho que eu sou não quer dizer que realmente eu seja. Porque muitas coisas a gente constrói trazendo as referências externas que a gente busca e que a gente como é que a gente se permite, né, se apossar, mas de verdade, o ego, ele só nos mostra aquilo que a gente quer ver, não aquilo que verdadeiramente existe. O ego, ele tem uma facilidade de nos fazermos nos distanciar de quem verdadeiramente somos. Nós não somos, por exemplo, a nossa mente. A nossa mente, ela às vezes é tumultuada, é confusa, é indisciplinada, mas nós não somos isso. Nós podemos estar em alguns momentos em que estamos indisciplinados, confusos e tudo mais, mas na verdade nós não somos isso. Então, o ego, ele tende a nos confundir, a nos tirar do eixo, daquilo que nós verdadeiramente precisaríamos estar ligados. Se eu acreditar que todos nós somos filhos do mesmo Pai, com as mesmas oportunidades, com as mesmas possibilidades e potenciais a serem desenvolvidos, eu preciso invejar alguém? Acredito que não. O problema é que eu ignoro esse contexto, porque eu escolho enxergar apenas este momento presente. Quando eu sei que eu tenho uma vida eterna e que nessa vida eterna a minha caminhada é rumo a uma evolução, a um aperfeiçoamento, onde hoje eu sou apenas um aprendiz, onde hoje eu estou buscando me aperfeiçoar, mas eu não sou ainda o resultado desse aperfeiçoamento. Eu estou no caminho de. E o ego, ele me atrapalha nesse sentido, de eu já ter as coisas ali finalizadas. Não existe isso. Eu estou isso, mas o que eu sou de verdade? Eu tenho que ter motivações, é lógico. Eu tenho que buscar estímulos. E quando eu olho para o outro e percebo que o outro tem algo que me interessa, que me é interessante ter, é natural que eu deseje ter também. Não há erro nenhum aí. O problema é quando eu desconsidero o valor daquele que conquistou aquilo, achando que eu posso retirar dele, sem ter o trabalho que ele teve para conquistar aquilo. Essa é a questão. Porque é isso que eu faço quando eu me deixo guiar pela inveja. É eu ignorar o valor do outro. O que o outro já fez e que eu ainda não fiz. Ok? Adriana quer perguntar. Fala, Adriana. O problema é que acumulou.
acumulou um monte de coisa. Uma delas eu vou deixar para a Fabiana fazer, porque ela tem a mesma pergunta que eu. Mas, primeiro, eu acabei de descobrir que eu sou invejosa, porque eu sempre acreditei que essa parábola dos trabalhadores da última hora, eu só a aceitava porque eu sempre acreditei que o Senhor era Deus e Deus sabia de tudo. Então eu achava super justo o processo dele querer pagar o que ele quisesse. Mas eu sempre entendi essa parábola não com a ideia da inveja, mas com a ideia da injustiça. Então eu vou ter que revisar essa parábola de uma outra forma. Realmente eu nunca pensei que os primeiros trabalhadores eles tivessem a visão da inveja. Para mim, era mais a visão da injustiça, que talvez dentro desse pormenor tenha a inveja por trás, né? Então eu vou refletir muito sobre essa parábola. Deixa eu falar só uma coisinha aí, ó. Por exemplo, os trabalhadores ali, eles ficariam felizes se reduzisse o salário e o pagamento daqueles que entraram depois, certo? Não é que eles queriam ganhar mais, eles não estavam contentes, porque o que eles ganharam foi o que foi combinado, a justiça estava ali, então não tinha injustiça, certo? Sim. O que foi combinado eles receberam, injustiça não havia. Mas para que eles ficassem felizes, o que eles queriam? Que os outros ganhassem menos. Aí está a inveja. Não, eu entendi. Agora, eu entendi essa relação, mas ainda assim eu acho injusto. Mas muito mais pela ideia da injustiça. Mas é aquela história. A partir do momento que a espiritualidade ela veio trazendo a primeira vez essa parábola para mim, e que eu percebi a ideia de que o Senhor ele pode pagar o que ele quisesse, isso entrou. Isso realmente me confortou. Mas talvez por esse lado meu, né, que sempre atuei na justiça, eu achava isso muito injusto, sempre achei, mas tudo bem. Mas eu vou refletir sobre essa ideia da inveja que eu nunca tinha pensado. Bem, mas o ponto que eu queria falar quando eu coloquei a ideia da pergunta foi muito assim, você tinha falado sobre a inveja, ela... agora eu até já esqueci qual foi o ponto. Eu tinha notado assim, a inveja não é aflagrada em nós pelos motivos que agimos. Porque o que acontece a princípio? Todas as vezes que eu faço análise de uma inveja em mim, ou fazendo uma análise de outra pessoa, eu sempre encaro que o comportamento dela só pode ser efetivamente analisado pelo motivo pelo qual ela está fazendo. Então, por exemplo, você mesmo colocou o exemplo da plantinha lá do Divaldo. A moça, quando ela olhou para a planta, ela queria uma planta igual. Então, a inveja ela estava instalada nisso, ela queria aquela planta para ela. Então, a inveja estava vinculada a isso, né? E aí, eu não consegui entender, quando eu penso que a inveja ela só pode ser analisada intimamente por mim, eu não consigo nem analisar no outro. Eu só consigo analisar intimamente por mim, pelo motivo pelo qual eu estou sentindo alguma coisa naquela situação. E aí você fez a relação da inveja com o outro sentir inveja de mim. Aí eu fiquei confusa. Eu não sei nem se eu consegui explicar o ponto. Não expliquei, né? Eu acho que eu não entendi. Deixa eu te explicar. Para mim, a inveja, ela só consegue ser analisada pela pessoa que está sentindo, porque dentro de um contexto de análise pessoal, ela sabe o motivo pelo qual ela está sentindo alguma coisa. Mesmo que eu olhe para você e eu veja que você, de repente, está muito próxima, até de invejar o que eu tenho, muitas vezes não é a inveja que você tem de mim, é aquilo que você falou no início. Bem, eu quero ter um carro e vou construir para isso, mas eu não estou sentindo inveja da pessoa. Entende isso? Então, a análise da inveja é muito pessoal. É só você e Deus, só você consegue saber se você está num processo de inveja ou não.
Só que você fez a relação, no exemplo que você deu, você fez uma relação de que não seria um processo de inveja no exemplo que você tinha dado, por quê? Porque naquele exemplo, que agora eu já esqueci qual era, você tinha colocado, né? Você tinha colocado a ideia de que era a pessoa sentindo inveja de mim. O ato reflexo, não eu saber que eu tenho inveja, e sim a pessoa que estava tendo inveja de mim, eu agi para que a pessoa invejasse a mim. Você entende? Ou já se perdeu e deixa para lá? Eu não sei se eu estou compreendendo bem, mas quando a gente se nega a perceber-se invejoso, é porque a gente acha que esse sentimento não está em nós, que nós não estamos com ele. Mas quando eu crio situações em que eu provoco a inveja em outros, eu sei exatamente o que eu estou querendo que aquele outro sinta. Então, é um sentimento que eu estou compartilhando, percebe? É um sentimento conhecido. Eu vou comprar o melhor carro porque eu quero mostrar para ele que eu posso mais, que eu tenho condições de sei lá, superá-lo. Eu sei o que eu quero que ele sinta. Então, a inveja está nesse sentimento. Eu não estou comprando um carro melhor porque aquele carro melhor é o que eu estou precisando. Não, eu estou comprando um carro melhor porque eu quero ser invejado. Porque saber que o outro sente inveja de mim é uma coisa que me traz prazer. Me traz alegria. Eu conheço esse sentimento. Eu sei que sentimento é esse. E eu o reconheço mesmo que ele esteja sendo expressado no outro. Entendeu? Tá, agora eu entendi. Essa visão eu entendi. Uhum. Tá bom, obrigada. Nada. Tem mais. Como perceber a diferença entre a sinceridade e a autenticidade em um comentário da inveja? Quer que eu leia? Tudo depende do que você quer que a pessoa para quem você está fazendo o elogio sinta. Porque quando você faz um elogio sincero, verdadeiro, e você tem a intenção de estar, de alguma forma, contribuindo com aquela pessoa. Então, se eu estou fazendo, não vou nem falar elogio, porque normalmente elogio é uma coisa positiva, né? Uma coisa boa. Mas vamos dizer que você esteja fazendo uma crítica ou um comentário. Você pode reconhecer-se sendo sincero e verdadeiro, sem estar utilizando a inveja, quando a sua intenção é de realmente auxiliar aquela pessoa, de favorecê-la de alguma forma, com uma visão diferente da coisa, com uma expansão de entendimento, com, sei lá, uma clareza maior do que possa parecer. Você não está preocupado com o que ela vai pensar de você, ou você não está preocupado se aquilo que você vai falar vai fazer com que ela consiga se melhorar a ponto de te atrapalhar em alguma coisa, sabe? Não é fazer com que ela se enxergue melhor do que você, mas que ela perceba a sua verdadeira intenção de contribuir, de auxiliar. Ok? Espero ter respondido, não sei. Se não tiver... Marcela quer falar, depois temos mais 2 comentários, tá bom? Fala, Marcela. Na fala da Adriana, você pode me corrigir, Adri, se eu estiver errada? Pelo que eu entendi, nem sempre, que como a gente está falando de inveja, a gente pode confundir também. Porque, pelo que eu entendi, a Adriana quis dizer assim, que às vezes o sentimento que desperta na gente não é inveja, é só o despertar para as nossas capacidades. Porque, por exemplo, no exemplo do vestibular, às vezes eu estou quietinha aqui na minha, e um amigo meu vai lá e presta vestibular para um curso que eu nunca imaginei que eu pudesse ter capacidade de fazer. E aí, de repente, eu descubro que eu sou capaz, sim, de estudar, de alcançar algo que em mim estava adormecido. E isso nem sempre quer dizer que é inveja, ou pode ter apenas servido de exemplo, de modelo, de alguma coisa útil, né?
Então, certeza, quando a gente está com falando muito de certeza. inveja, a gente também tem que aprender a transmutar o sentimento, que ele pode ser Aham. despertado na forma de inveja. Mas se você olhar para ele com carinho, ele está apenas a inveja, ela vai ser transmutada numa forma de um outro sentimento que despertou você para um outro olhar para coisas em você que estavam adormecidos, para as suas capacidades, para as suas... O sentimento de inveja, a gente consegue perceber, sim. Não dá para a gente se enganar quando a gente está com inveja, porque ele não nos traz alegria. A não ser quando a gente está num estágio tão avançado da inveja, em que a gente deseja um mal para o outro. E aí a gente se alegra quando o outro se dá mal, sabe assim? Mas isso também é algo que a gente precisa ficar muito atento, porque não é uma coisa que se instala e permanece. É uma coisa que acontece, eu tenho aquilo lá e pronto. Não é um sentimento que vai ser mantido. Ah, vou ficar eternamente feliz porque fulano se deu mal. Não. Naquele momento, eu sinto aquele prazer, aquela momentânea alegria e satisfação de ver que alguém se deu mal, alguém por quem eu nutro essa inveja. Mas esse já é um grau um pouco mais aprofundado desse sentimento, né? Porque, na verdade, o que eu quis trazer hoje é que a gente comece a analisar melhor esse sentimento que a gente se nega a achar que tem. Eu não preciso estar tão avançado na minha utilização da inveja. E tomara mesmo que eu não esteja, que eu esteja atento para que isso não ocorra. Mas a inveja, ela pode me servir para perceber em que momento eu me encontro. Quais são os sentimentos que eu estou nutrindo? E o que eu vou fazer com esses sentimentos? Porque, como eu falei, a inveja, ela ocorre quando eu estou num momento de insegurança, quando eu estou com a minha baixa estima, quando eu tenho sentimentos de inferioridade, que aí eu acho que o que acontece com o outro de bom é para me agredir, então eu me sinto vitimizado pela situação. Então, isso que a gente precisa observar melhor. Não quer dizer, eu tenho lutado para conseguir determinada coisa, quando eu percebo o sucesso do outro, que para mim parece ter sido com muita facilidade, aí vem essa minha questão de injustiça. Mas por quê? Porque eu acho que o outro não é merecedor. Porque se eu simplesmente olhar e achar, não, se ele conquistou é porque ele merece, ele fez por merecer, esse sentimento não precisa existir de invejá-lo. Existe sim o desejo, a motivação para também falar, pô, se ele conseguiu, eu vou conseguir também. E aí é uma motivação a mais que eu me permito ter. Fala, Fernanda. 9 e 6. Nós temos 3 perguntas, tá? Tá. Claudine, fazer uma pergunta da Maria Clara e o Arlindo quer comentar também. Então, Claudine. Claudine, cadê você? Ela ainda está no mudo. Sai do mudo, Claudine. Saí. Olha só, Roseli, de algumas coisas que você colocou, eu vou até, algumas não, né? Essas últimas falas suas, eu vou até colocar no inverso, porque diante disso tudo que você falou, a única coisa assim que realmente eu pude compreender foi, tirando desde lá do iniciozinho, que você falou da criança que preferiu a bola do que aquele brinquedo top dela, até o momento atual, se eu fosse colocar suas últimas falas, onde você disse, inclusive de baixa estima, de algumas pessoas que sentem inveja, aí, se eu colocar isso de uma forma inversa, de pessoas que vamos botar assim, pessoas que gostam de causar no outro determinados sentimentos de inveja. Tem pessoas que gostam de ostentar,
elas sentem prazer em saber que o outro inveja ela. Ela sente prazer nisso tudo. Então, ela faz esse tipo ela cria essas coisas. O que, na verdade, quem age dessa forma, ele que quer se sentir invejado, desejado por tudo que tem, ele é, de uma certa forma, um pouco doente nisso. Ele tem baixa estima, né? Ele não tem um pouco de amor próprio. Aí é eu tentando provocar no outro. Aí, o que eu já observei isso algumas vezes? Os outros, que deveriam ter sido provocados pela inveja, eles não sentem inveja. Eles acabam sentindo e percebendo toda essa situação. E parece que ele acaba sendo digno de pena. Então, não existe a inveja do outro sobre ele. É muito engraçado isso. Aí, quando eu me lembro daquilo que você colocou lá no início da criança e da bola, quando nós sentimos inveja, vamos botar assim, não é mesmo pelo que o outro tem, é pela alegria ou pelo prazer que aquilo que ele tem causa nele mesmo. Eu não sei se eu consegui explicar. Porque ninguém sente alegria por aquilo. Você consegue perceber a energia na pessoa do que ela está querendo demonstrar. Se o próprio Divaldo tivesse chegado para outra esnobando a planta, a outra nem iria perceber a planta, iria achar ele ridículo. Né? Então, parece que é a alegria e o sentimento realmente de satisfação, de naturalidade é que causa a inveja. Foi o meu ponto de vista, tá? Tudo bem. Eu acho que eu não vou entrar nesse mérito do seu ponto de vista, não, porque você está sendo muito boazinha. Porque tem pessoas que percebem o jogo do outro e por isso mesmo acabam entrando. Tá? Existe isso, mas não é o caso. Não vou entrar nesse mérito. Tem mais, Fernanda? Hã? O tempo está curto. Uhum. Vamos lá. Qual a ligação da inveja com o ciúme? Então, o ciúme ele já é bem mais específico, né? O ciúme ele vem trazer uma questão mais assim de quem acredita ter a posse de alguma coisa, né? Então, eu tenho a posse de alguém, eu amo alguém, e aí eu sinto ciúme se essa pessoa que eu acredito ser minha tiver dando atenção ou tiver, de alguma forma, sendo colocada em risco, né? Quando eu tenho risco de perda de alguém ou de alguma coisa também, né? Porque tem muita gente, isso tenho certeza que vocês conhecem, que tem ciúme das suas coisas, né? Ninguém pode emprestar, ninguém pode pegar, ninguém pode fazer nada porque existe um ciúme. É a questão da posse, que é diferente da questão da inveja, porque a inveja, você não tem a posse, é justamente isso que você quer, tirar do outro, né? Trazer para você aquilo que você não tem. Agora, o ciúme não. O ciúme você acredita que você tem a posse e você não quer dividir isso com ninguém. É mais ou menos assim. Mas ambos, os dois juntos, são dois sentimentos para serem muito bem vigiados por nós. Porque eles são, segundo, eu não vou procurar isso agora que eu não vou achar, vai demorar, mas tem uma expressão que é colocada no Evangelho, não, no Livro dos Espíritos, que são os vermes roedores, para vocês terem. Os vermes roedores, é como é chamado o ciúme e a inveja no Livro dos Espíritos. Depois eu vejo onde é que está, mas tem uma questão em que é respondido numa pergunta que Kardec faz dessa forma. Então, estão ali, ó, estão juntinho, ciúme e inveja, com essa diferença. Mas... o Arlindo, tenta ser um pouquinho breve, porque nós já estamos passando o horário no seu comentário. Não, precisa falar. É minha vez? Então vamos lá. Eu também ainda tenho inveja. Não sei se muito ou pouco, mas para ser caridoso comigo, eu vou dizer que eu tenho um pouquinho. Então, em alguns momentos, eu me volto
de um ditado popular que diz: não tenho tudo que quero, mas tenho tudo que preciso. Mas mesmo assim, eu digo, puxa vida, eu queria isso. E em algumas situações eu falo, rapaz, você já teve isso, agora já não dá mais para você, pensa bem. Aí estou procurando, ao invés de invejar, é um exercício, admirar, né? Como a gente admira uma flor bonita e outras tantas coisas, né? O vagalumezinho acendendo a luzinha no escuro, né? Aprender a admirar aquilo que o outro tem que eu ainda não tenho, ou que já tive e agora não dá mais. Agora, você falou no tal do seca-pimenteiro aí, eu me lembrei que acho que uns 50 anos atrás, nós tínhamos aqui coqueiro e várias frutas, e tinha um pé de laranja, aquela laranja da terra que chamava, vamos lá, bonito pra caramba. Chegou um moço lá, admirou aquela laranja, no outro dia, murchou tudo. Uma laranjeira. Rapaz, você falou uma plantinha pequenininha, né? O cara secou uma laranjeira no quintal. Mas então, eu acredito que se a gente se esforçar para aprender a admirar, ao invés de invejar, mas isso aí é um exercício que a gente tem que fazer, né? Só isso que eu queria falar. Obrigada, Arlindo. Mais alguém? Não. Não? Pode finalizar. Bom, gente, o tempo está curto, eu não vou me estender muito, não. Eu espero que o que eu tenha trazido, pelo menos tenha dado a vocês a possibilidade de investigar melhor esse sentimento, né? E também buscar no reconhecimento da presença dele em vocês, em alguma atitude, em algum momento, buscar trazer também alguma forma de amenizá-lo. Porque, como o Arlindo falou, é um sentimento poderoso. Então, se é um sentimento poderoso, eu só preciso direcioná-lo para um melhor, né? Então, admirar as flores que eu não posso ter, admirar as belezas que existem no mundo, né? A harmonia que pode existir, se não for na minha casa, mas eu acredito que existam harmonias em outros lares, que eu saiba respeitar, agradecer a Deus por isso existir, e ter a confiança e também ter também não vou dizer nem esperança, porque isso para mim é uma coisa certa. Tudo aquilo que eu desejar de verdade e que for não só para o meu bem, mas para o bem de todos aqueles que estão comigo convivendo, eu tenho certeza que eu posso alcançar. Então, não preciso invejar nada. Eu só preciso dar os passos na direção e da maneira mais correta possível, fazendo o meu melhor, usando de outros sentimentos que não sejam esse da inveja. Tantos outros, né, que a gente pode estar utilizando, a gratidão, o amor, a alegria, o respeito, a admiração, tantos outros sentimentos, principalmente a caridade, porque quando eu começo a usar da caridade para com o próximo, eu esqueço daquilo que me falta, porque eu vou estar suprindo faltas muito maiores que outros apresentam. Então, espero que eu tenha auxiliado de alguma forma nessa reflexão e que a gente possa estar buscando em nós trabalhar esse que poderia ser um grande inimigo, mas que talvez a gente consiga fazer dele um aliado a tudo aquilo que a gente queira realizar de melhor, tá bom? Eu vou fazer a oração para finalizar, agradecendo, em primeiro lugar, a esse nosso Pai de bondade, de amor, que, como sempre, está conosco, independente do que quer que tenhamos em nosso coração, seja qual for o sentimento que estejamos nutrindo, Ele continua presente. Então, que saibamos
fazer uma separação daquilo que nos convém manter e daquilo que não nos convém manter, daquilo que pode nos ser útil e daquilo que não nos é, para que possamos estar agindo de acordo com a nossa proposta de crescimento, de evolução, de crescimento, em todos os sentidos, principalmente no sentido de nos reconhecermos como filhos divinos, filhos desse Pai de amor e de bondade. Agradeço ao Mestre Jesus que tantos ensinamentos nos trouxe e que Ele com certeza sabe que mais cedo ou mais tarde estaremos agindo da melhor forma que pudermos. E assim, agradeço de todo o coração por essa oportunidade. Que assim seja.